Então, continuando a ideia de tecido condutivo, a gente tem o primeiro tecido condutivo especializado, que é o tecido cartilaginoso. A gente tem algumas características gerais desse tecido. Então, ele é um tecido condutivo que ele é formado basicamente pelos condrócitos e por uma matriz celular especializada. Ele é um tecido avascular, ou seja, não há presença de vasos sanguíneos. Sua matriz celular 95%, ocupa 95% do volume do tecido, de forma geral. Essa matriz celular ela é sólida e firme, mas ao mesmo tempo ela é ligeiramente maleável, o que dá uma certa ideia de elasticidade às cartilagens. A difusão de substâncias entre vasos sanguíneos, já que é um tecido que ele é avascular. A trama de fibras colágenas resistentes à tensão. Ela é um tecido, de forma geral, que tem grande quantidade de proteoglicanos altamente hidratados. Esses proteoglicanos, quando eles estão em grande quantidade, eles vão dar uma característica de basofilia, já que eles têm a presença dos radicais sulfato. Então, eles vão ser, quando há uma grande quantidade de proteoglicanos, eles vão ter forte afinidade com a coloração Ocean Blue ou azul de oceano. E esses grande quantidade de proteoglicanos vão dar resistência à força de cisalhamento. Então, adaptação à sustentação do peso. Então, a gente divide as cartilagens em 3 grandes grupos. A cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem hialina é a cartilagem mais comum no nosso corpo. E essa cartilagem, ela tem alguns locais bem comuns de ser encontrada. Ela é a base, a cartilagem hialina é a base para o nosso esqueleto. Então, ele é o esqueleto fetal, ele é formado por cartilagem hialina, que vai ser calcificada para poder formar os nossos ossos. Ela é presente nos discos epifisários, que é exatamente esses locais em que há o aumento, ele é presente em ossos longos, em que há o aumento longitudinal desses ossos, e que com o tempo esses discos epifisários também vão ser calcificados e ossificados. Presente nas superfícies articulares das articulações sinoviais, nas cartilagens costais, nas cartilagens da cavidade nasal, na laringe, anéis da traqueia e placas dos brônquios. E a cartilagem hialina, ela tem uma grande quantidade, como está aqui na imagem, de matriz extracelular. Então, existem 2 células que são características da cartilagem hialina, que são os condroblastos e condrócitos. Sempre que tiver o nome, a parte blasto, são células jovens, e ócitos são células maduras que dão a característica própria daquele tecido. Então, os blastos, eles normalmente são células que secretam essa matriz. Então, os condroblastos, eles são encontrados na periferia da cartilagem hialina. E a partir dessa periferia, esses condroblastos, eles vão sintetizar muita matriz celular. Então, esses condroblastos, eles vão formar essas regiões que a gente conhece como lacunas. Então, essas lacunas vão ser formadas por grupos exógenos de condrócitos, porque à medida em que esses condroblastos, eles vão sintetizando essa matriz, eles vão amadurecendo em condrócitos, esses condrócitos também vão se multiplicar por mitose e vão formar um grupo de mais ou menos 8 células em cada lacuna, que é exatamente esses grupos exógenos. Então, como eu falei anteriormente, a cartilagem hialina segue essa regra da grande quantidade de proteoglicanos, então ela tem forte afinidade com a coloração de Ocean Blue e com forte basofilia. A cartilagem hialina, ela tem uma camada de proteção que se chama pericôndrio. Esse pericôndrio, ele é dividido em 2 partes. Essas 2 partes, eu gosto de fazer a associação com a ideia do tecido epitelial. Por quê? A parte mais próxima do tecido condutivo do tecido epitelial é tecido condutivo frouxo. E a parte mais distante, tecido condutivo denso não modelado.
Então, na cartilagem hialina, a lógica é essa, é uma associação que eu faço que me ajuda a memorizar, enfim, entender. Então, na cartilagem hialina, a parte mais próxima da cartilagem é tecido conjuntivo frouxo e a parte mais distante do pericôndrio é tecido conjuntivo denso não modelado. Então, aqui é um corte da traqueia. Então, na seta azul, a gente está vendo as lacunas. Aqui são várias lacunas com os condrócitos dentro. Aqui é a imagem mais distante, aqui nessa região marcada com a coloração de azul de oceano, que vai ser a cartilagem hialina. E essa região aqui é mais rosada, com PE, que é o pericôndrio. Que é aí o pericôndrio mais próximo da cartilagem é tecido conjuntivo frouxo, mais distante da cartilagem, tecido conjuntivo denso não modelado. Quais são as características das células? Como eu falei, os condroblastos são células jovens, eles que vão secretar essa matriz em excesso. Então, quando eles amadurecem, são os condrócitos. Então, como há essa conversão, então, quanto mais próximo da periferia, mais próximo dos condroblastos, que são células mais alongadas. E quanto mais próximo do centro, que são muito mais próximos dos condrócitos, eles têm essa forma mais arredondada. Como eu falei, a cartilagem, de forma geral, ela não tem vasos sanguíneos. E isso faz com que a ausência de capilares limite a espessura da cartilagem hialina. Então, tem oxigenação deficiente, que muitas vezes faz com que ela recorra a outras formas de energia, como a fermentação lática. Então, como eu falei, a síntese de matriz, ela afasta os condroblastos uns dos outros, e a diferenciação das cartilagens ocorre do centro para a periferia. Então, a partir dessa a secreção, ela vai isolando, é como se você tivesse uma única célula, ela vai secretando matriz celular ao redor dela, e ela vai se isolando das outras células, dos outros condrócitos. Então, como eu falei, tem algumas funções da cartilagem hialina: resistência à compressão, proporciona superfície de amortecimento lisa e de baixo atrito nas articulações, principalmente nas articulações sinoviais, suporte estrutural no sistema respiratório, como é o caso da laringe, traqueia e dos brônquios, base para o desenvolvimento do esqueleto fetal, como eu já falei anteriormente também, e a formação adicional do osso endocondral e crescimento ósseo a partir dos discos epivisários. Calcificação, como eu já falei, que existe. E o segundo tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. A cartilagem elástica, ela tem uma característica muito próxima da cartilagem hialina, só que ela tem, como o próprio nome diz, ela funciona como suporte flexível a tecidos moles. Então, ela tem mais flexibilidade e ela também tem a presença de pericôndrio, assim como a cartilagem hialina. Suas principais células, assim como a cartilagem hialina, condroblastos e condrócitos. A matriz celular, como de se esperar, tem a presença de fibras elásticas, principalmente elastina, que confere a cor amarelada a essas cartilagens em vivo. O que acontece? Onde é que a gente encontra essas cartilagens elásticas? Principalmente nas estruturas auditivas, no caso da orelha externa, meato externo, tuba auditiva, mas também em cartilagens da laringe, como é o caso da epiglotis, é formada por cartilagem elástica. E, por fim, a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, ela é uma cartilagem mais específica. Por quê? Ela tem características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Tanto que as principais células presentes nesse tipo de cartilagem são os condrócitos, como é o caso está marcado aqui, mas também os fibroblastos, que são células, como eu já falei, características do tecido conjuntivo propriamente dito. É tanto que esses dois tecidos, a fibrocartilagem e o tecido conjuntivo denso não modelado, na verdade, o tecido conjuntivo denso modelado, eles estão
eles sempre estão encontrados juntos. E a delimitação entre eles acaba ficando um pouco difícil, mas pela presença dos condrócitos nas fibrocartilagens, mas o limite exato entre eles é muito tênue. Onde é que a gente encontra? Nos discos intervertebrais, na sínfise pública, nos discos articulares, nos meniscos das articulações do joelho, nas inserções dos tendões. Sua função é exatamente dar resistência da formação no caso de estresse, que são regiões de alto estresse no nosso organismo, então ele suporta muita tração. Diferente dos outros tipos de cartilagem, eles não possuem pericôndrio. Como eu falei, as principais células condrócitos e os fibroblastos. Sua matriz celular é rica em fibras colágenas, e essa riqueza em fibras colágenas faz com que, diferente dos outros tipos de cartilagem, tanto a cartilagem hialina, como a gente vê aqui nesse corte da traqueia, como na cartilagem elástica, que ambas têm uma matriz basófila devido à grande quantidade de proteoglicanos, que tem presença do radical sulfato, a fibrocartilagem ela tem uma matriz acidófila devido a essa grande quantidade de colágeno, que, como a gente viu já na matriz, no tecido conjuntivo propriamente dito, é essa cartilagem que vai dar essa característica acidófila à matriz do tecido conjuntivo propriamente dito. E com isso, da mesma forma, acontece com a fibrocartilagem, ter essa matriz acidófila. Então, ela tem uma substância fundamental escassa e totalmente limitada às proximidades das lacunas que contêm os condrócitos, por conta dessa grande quantidade de fibras, em especial de fibras colágenas.